Quem já conseguiu abrir aí? Tiago 2:23. Dá um glória. Amém. Então vamos ler? O tema dessa noite, o tema da mensagem dessa noite é amigo de Deus. Amém? E eu pergunto para vocês, o que é ser amigo de uma pessoa? Como eu posso desenvolver uma amizade com alguém? Primeiro de tudo, eu preciso conhecer a pessoa, né? Eu preciso me relacionar com ela. Eu preciso sentar com ela, conversar com ela, interagir com ela. Eu preciso me abrir para ela, amém? Eu não tenho como construir uma amizade com outra pessoa se eu não falar da minha vida para essa pessoa, se eu não interagir com essa pessoa, se eu não tiver uma relação com ela. Eu posso tão somente conhecê-la, mas criar um laço de amizade, de relacionamento com ela, eu preciso abrir o meu coração para ela, amém? E eu preciso conhecer sobre ela também, certo? Então, lá em Tiago 2:23, o apóstolo Tiago ele vai dizer o seguinte: e aconteceu exatamente como as escrituras dizem, Abraão creu em Deus, e isso foi considerado justo. Ele também foi chamado amigo de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, muito obrigado, Senhor, pelo Teu sustento, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor permanece fiel em todos os momentos, ó Pai. E assim como nós cantamos aqui, Senhor, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, para que a Tua palavra ministre sobre as nossas vidas. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade sobre nós, para ministrar a cura, a glória, a transformação, o vigor sobre as nossas vidas nesse tempo, ó Pai. Em nome de Jesus, assim nós Te agradecemos. Amém. Amém? Então, Tiago ele vai dizer justamente isso. Abraão creu em Deus, creu nas palavras que ele liberou sobre a sua vida, e isso lhe foi creditado, isso foi lhe imputado como justiça. E além disso, Abraão foi chamado de amigo de Deus. Só que Tiago ele não tira isso simplesmente das histórias que ele leu, das histórias que ele ouviu sobre Abraão. Ele reforça um comentário, uma frase dita por Isaías, lá em Isaías 41:4. Eu gostaria de abrir com vocês. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 8. Eu falei 41:4, né? Eu falei errado. 41:8. Isaías recebe uma profecia para o povo de Israel. E ele declara o seguinte: quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente do meu amigo Abraão, eu o chamei de volta dos confins da terra e disse: você é meu servo, pois eu escolhi e não o lancei fora. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Com a minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Amém? Então o que nós vemos aqui é justamente Deus falando para o povo de Israel o seguinte: ó, vocês são meu povo, eu escolhi vocês, eu vou sustentar vocês, eu vou fortalecer vocês, eu separei vocês nesse tempo. Por quê? Porque vocês são descendência do meu amigo. Abraão teve um relacionamento comigo tão profundo, tão íntimo, que eu constituí Abraão como meu amigo. Não foi só Tiago que falou isso, foi o próprio Deus dizendo: Abraão é meu amigo. Ele se relacionou comigo, ele teve intimidade comigo, ele construiu um relacionamento de fidelidade comigo. Ele creu nas palavras que eu liberei sobre a vida dele, sobre a sua descendência. E vocês são resultado da fidelidade de Abraão na minha amizade com ele. É isso que nós precisamos entender. Para ser amigo de Deus, eu não preciso apenas crer nele, mas eu preciso entregar a minha vida por completo a ele. Ser amigo de Deus não é apenas vir ao culto. Ser amigo de Deus é poder ter um relacionamento com ele dentro da minha casa, dentro das quatro paredes do meu quarto. Quando eu fecho a porta do meu quarto, no secreto, eu converso com Deus e abro o meu coração para ele, das minhas necessidades, das minhas dores, dos meus conflitos, das minhas incertezas. Assim como nós vemos ao longo da história de Abraão, quando ele recebia uma promessa, quando ele recebia uma palavra, e ele declarava em dado momento, quando ele recebe a palavra que ele vai ser pai de uma multidão, ele chega para Deus e ele declara isso: Senhor, eu não tenho como gerar herdeiros, porque eu tenho só Eliezer, e é dele que vou gerar herdeiros do meu servo, porque eu ainda não tenho filho. E o Senhor declara para ele: você vai gerar filho, você tem uma promessa.
A sua herança não virá sobre a vida de Eliezer, mas será sobre a sua vida. O seu servo não vai receber aquilo que eu tenho te abençoado, mas aqueles que virão após você serão alcançados pelas minhas bênçãos derramadas sobre a sua vida. Amém? E eu gostaria de ler isso aqui novamente com você, o versículo 8. Só daquele detalhe que eu falei com vocês, que eu já combinei com vocês, amém? Quando nós falarmos aqui, ó, quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, você vai falar o nome do seu filho, amém? Então quando falar assim, ó, quanto a você, meu servo, no caso Zoe, né? Quanto a você, minha serva Zoe, aí eu já vou incluir o Noah no pacote também, que está chegando. Noah, meu escolhido, descendente do meu amigo William, amém? Então o nome de Abraão você vai trocar pelo seu nome, certo? E o nome de Israel e o nome de Jacó você vai trocar pelo nome dos seus filhos. Ah, mas William, não tenho filhos. Troque pelo nome de alguém da sua família, amém? Porque a sua família é abençoada através da sua relação com Deus, através da sua vida, da sua comunhão com Deus. A sua casa, a sua família, ela é abençoada, amém? Então vamos lá, vamos ler nessa versão. Põe para mim, Ana, 41:8, que aí lê todo mundo da mesma versão. Obrigado. Então, quando chegar em Israel, você vai trocar pelo nome do seu filho, da sua filha, do seu pai ou da sua mãe, do seu irmão, tá bom? Tanto Israel quanto Jacó, você vai trocar pelo nome da sua família, e tanto meu amigo Abraão, você vai trocar pelo nome meu amigo, e você inclui seu nome, amém? Vamos declarar isso? Quanto a você, minha serva Zoe, Noah, meu escolhido, descendente do meu amigo William. Deus tem nos chamado para um relacionamento com Ele. Deus preza pelo nosso relacionamento com Ele. E nós podemos ver isso desde o Éden. Deus no Éden, Ele cria o homem, forma o homem, e a palavra de Deus vai nos deixar registrado e nos garantir que, em todo o final do dia, na viração do dia, quando o dia ia se encerrando, Deus ia até Adão se encontrar com ele para conversar. Deus em todo o tempo, ele não queria simplesmente alguém para servi-lo. Deus em todo o tempo não queria um homem para cuidar do jardim. Deus não queria o ser humano para simplesmente povoar a terra, mas Deus criou o homem para se relacionar com ele. Deus criou o homem para ter intimidade, para ter um amigo, para ter alguém com quem se relacionar. Ah, mas Deus precisava disso? Não, Deus não precisa. Deus, ele é suficiente em si mesmo. Deus não depende de mim nem de você. Deus não vai ficar chorando pelo canto, triste, porque eu acordei e não orei, não falei com ele. Não, ele é autossuficiente, ele não precisa e não depende de nada de mim nem de você. Mas por amor, ele nos chamou de amigo. E ele quer ter essa relação com cada um de nós. Amém? Vamos continuar. E aí eu tenho alguns segredos de como Abraão ele se tornou um amigo de Deus. E eu gostaria de ler com vocês alguns desses segredos. A primeira característica de ser um amigo de Deus é ouvir a voz de Deus e obedecer. Amém? Que muitas das vezes nós buscamos ouvir a voz de Deus. Quando nós estamos caminhando, quando nós estamos fortalecendo a nossa vida espiritual, quando nós estamos começando o nosso relacionamento com Deus, nós sempre temos uma dúvida, uma insegurança naquilo que Deus tem para nós, naquilo que nós vamos viver. E nós sempre pedimos, né? Deus, fale conosco. Deus, fala comigo. Deus, me mostra o caminho. Deus, me leva à direção daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Ou foi só eu que passei por essa incerteza na caminhada? Eu tenho certeza, eu acredito que a maioria de nós passa por esse conflito. Só que aí Deus vai, nos ouve e fala conosco. E aí Ele libera uma palavra sobre nossas vidas. Só que aí há uma diferença. Deus fala comigo, eu ouço, e aí eu tenho uma decisão. Obedecer ou não. Seguir a orientação dEle ou não. E isso vai diferenciar os amigos dos servos. Isso vai diferenciar as pessoas que querem ter um relacionamento com Ele, das pessoas que querem tão somente conhecê-lo. Como eu falei aqui, algumas pessoas são simpatizantes do Evangelho. Elas conhecem muito sobre Deus, conhecem muito sobre a Bíblia, mas não conseguem se relacionar com o Deus da Bíblia. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Um amigo de Deus, ele não só ouve a Deus, mas ele obedece a essa voz. Amém? Vamos ler. Gênesis 12, versículo 4, só a primeira parte. Então Abraão partiu com o Senhor, como o Senhor o havia instruído, e Ló foi com ele.
Amém? Ah, mas como assim? Por que Abraão partiu? Porque lá do versículo 1 ao 3, a palavra vai dizer o seguinte, que Deus falou a Abraão, sai do meio da tua terra, no meio da tua parentela, e vá para a terra que eu vou te mostrar, e eu vou te abençoar, e você será abençoado, você prosperará, a sua descendência prosperará, crescerá, será fortalecida. Então ele ouve a voz de Deus, e o que ele faz? Ele obedece. Ele ouve a voz de Deus e cumpre aquilo que a voz de Deus o orientou a fazer. Nós vemos isso até mesmo no episódio quando ele recebe a sua promessa, o seu filho, o primogênito, o filho da promessa. Ele tem um sonho e Deus fala com ele, ó, vai para o local que eu vou te mostrar e naquele local você vai sacrificar o teu filho, o teu único filho. E o que Abraão faz? Pela manhã, bem cedo, ele levanta, chama seu filho, seus 2 servos, pega a lenha, pega o cutelo, pega o material para o sacrifício e vai para o destino para onde Deus o apontou. O que ele fez? Ouviu e obedeceu. E se não fosse o anjo interrompendo aquela situação, se não fosse o próprio Deus interrompendo do céu, Abraão, espera, calma, não faça, ele teria matado o próprio filho. Por quê? Ele estava debaixo de uma palavra. Ele estava debaixo de uma voz. A voz de Deus tinha orientado a ele. Vá. E Abraão foi. A voz falou, faça. E Abraão ia fazer. Por fidelidade a Deus. Por amor a Deus. Porque ele era um amigo de Deus. Ele entendia que Deus supriria em glória cada uma das suas necessidades. Ele poderia... A gente não pode dizer aqui o que estava passando na cabeça de Abraão. Mas eu creio que se fosse o caso de Deus permitir que ele sacrificasse o seu filho naquele momento, Deus teria o poder de ressuscitá-lo. Isaac seria restaurado em vida com a sua plenitude. Amém? Deus é poderoso para fazer. Se chegasse chegar até o final da história, Deus poderia ressuscitá-lo. Eu não sei se Abraão tinha isso no seu coração, não. Eu vou até o fim, se eu tiver que matar, eu creio que Deus vai ressuscitar. Eu não sei se ele tinha isso no seu coração. Mas uma coisa eu sei, ele foi até os últimos segundos. Ele foi até o limiar daquilo que ele tinha para fazer de acordo com a palavra que ele tinha recebido. Mas ele não voltou atrás, porque ele tinha certeza que o seu amigo, o seu pai, não o desampararia em momento algum. Amém? Continuando. Sua vida era uma constante adoração e gratidão a Deus. Está lá em Gênesis 12, e aí nós vamos ler alguns versículos. É o versículo 7 e o versículo 8 agora. E nós vamos ver que ao longo da vida de Abraão, por onde que ele passava, onde que ele tinha um encontro com Deus, ele construía um altar de adoração. A nossa vida como amigo de Deus deve ser dessa forma. Onde eu estiver, eu tenho que construir um local de adoração a Deus. No ambiente que eu estou inserido, tem que ser um ambiente no qual a glória de Deus ela é manifesta, porque eu estou adorando o meu Deus. O William, então, tem que ficar cantando, adorando, glorificando o tempo todo? Não. Mas no seu coração e na sua mente, a adoração tem que ser algo constante. Você não pode travar mediante um conflito, você não pode travar diante de um problema. Quando o problema vem, no teu coração tem que ter adoração a Deus. Quando a circunstância má vem, os seus lábios têm que estar carregados de louvores ao Eterno. Amém? E eu gostaria de ler com vocês Abraão 12, versículo 7. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse, darei essa terra a seus descendentes. Abraão construiu um altar ali e dedicou ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali, Abraão viajou para o sul e acampou na região montanhosa entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali mais um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então ele estava numa localidade, tem um encontro com Deus, Deus fala com ele, seu amigo se relaciona com ele e ali ele constrói um altar de adoração. Ele sai daquele local, vai para um local entre Betel e Ai e ali ele constrói um outro local de adoração. Mas nesse local, a Bíblia não fala que Deus falou com ele, mas ele constrói um local de adoração onde ele invoca o nome do Senhor, ou seja, onde ele adora ao Senhor e clama pela sua presença. Aqui na igreja nós construímos um altar de adoração, certo? Nós começamos aqui orando, nós começamos aqui adorando ao Senhor
E nós começamos a criar esse ambiente de adoração. Nós começamos a levantar um altar de adoração a Deus. É um ambiente, o quê? Propício para isso. Mas dentro do nosso lar, a presença de Deus já está lá. Só que quando nós chegamos lá, de repente a gente não ouve um louvor, de repente a gente não tem uma palavra sendo ministrada sobre as nossas vidas, mas é nesse ambiente onde eu preciso levantar um altar de adoração a Deus e falar: Senhor, vem com a tua presença sobre a minha casa. Senhor, manifesta a tua glória sobre a minha família. Senhor, manifesta a tua cura sobre aqueles que estão enfermos dentro do meu lar. É nesse ambiente onde eu preciso levantar um altar de adoração, mesmo sendo num contexto diferente. Um hábito que eu fazia ano passado, só que esse ano foi tão corrido, eu estou me cobrando de voltar a fazer isso lá na escola. Eu chego mais cedo, eu vou nas salas e eu vou passando pelos corredores pedindo: Senhor, abençoe os alunos que estão aqui. E eu vou passando pelas carteiras e vou tocando nas carteiras: Senhor, abençoe os alunos que vão sentar. Eu toco na mesa do professor e falo: Senhor, abençoe o professor, dê sabedoria, dê graça a ele, dê paciência, que é preciso também, dê paciência a ele, que ele possa ter cuidado com aquilo que ele vai falar, que ele possa cuidar dos adolescentes que estão aqui. Então, ano passado eu fazia isso, esse ano eu vou me organizar para fazer, eu estou me cobrando isso. Por quê? Eu tenho levantado um altar de adoração no meu local de trabalho. Nós precisamos entender isso. Eu não preciso de um culto. Eu tenho que fazer o meu culto, porque o culto é justamente esse ambiente de adoração que nós entendemos, um local onde eu vou à presença de Deus, me encontro na presença de Deus e tenho um relacionamento com Ele. E no meu local de trabalho eu preciso fazer isso. Dentro do meu lar eu preciso fazer isso. Dentro do transporte, enquanto eu estou me deslocando para o meu trabalho, para a minha casa, eu preciso construir esse altar de adoração dentro do meu coração. Amém? E tem outras passagens também. Gênesis 13, versículo 3 e 4, vai falar também sobre isso. Do Negueb, prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as suas tendas entre Betel e Ai, onde haviam acampado anteriormente. Ou seja, onde nós lemos lá no versículo 8, onde ele havia construído um altar, ele volta novamente a esse local. Então nós precisamos entender que vão haver situações onde nós vamos voltar a um ponto da onde nós havíamos saído anteriormente. E o que é importante nós vivermos é deixar um altar de adoração estabelecido naquele local. É lembrar os marcos, as promessas, a fidelidade de Deus ao longo da nossa vida, para que se nós retornarmos a algum ponto anterior, nós lembrarmos: neste local eu tive encontro com Deus. Neste local a minha vida foi transformada. Neste local eu recebi uma palavra, mas hoje eu volto aqui com a minha família. Neste local eu recebi que eu seria pai de filhos, e aqui eu volto declarando que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós precisamos entender isso. Onde você recebeu uma palavra, você tem que construir um altar, porque na oportunidade de regressar a esse local, ali haverá gratidão. Não só adoração, mas gratidão pela palavra recebida, pela promessa cumprida. Amém? Continuando. Versículo 4. E onde Abraão havia construído um altar, ali Abraão invocou o nome do Senhor outra vez. Amém? E no versículo 18, para nós encerrarmos, há outros locais, mas para a gente não se estender muito. Versículo 18. Então Abraão mudou o seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Então, o amigo de Deus é aquela pessoa que não importa onde esteja, ele constrói um altar para se relacionar com seu pai, com seu amigo, com aquele que guia a sua vida, com aquele que norteia a sua vida, com aquele que direciona os seus passos. E isso é ser amigo de Deus. Amém? Continuando. Um amigo de Deus é aquele que divide as suas dores e as suas necessidades. Está lá em Gênesis 15, versículo 1 ao 3. Um amigo, quando nós nos relacionamos com pessoas, quando nós temos um amigo, eu posso estar passando pelo conflito que for, eu divido o problema. Mesmo que de repente, às vezes a gente tem medo, né, de ser julgado, de ser tirado de fraco, alguma coisa do tipo. Quando eu tenho um problema, eu preciso entender que eu tenho um amigo. E esse amigo, ele vai me ajudar. Seja através de uma oração, de uma palavra, de um ombro amigo, seja de repente só para chorar comigo, mas eu tenho um amigo, eu não estou sozinho. E com Deus não é diferente, Abraão mostra isso para a gente.
Lá no versículo 1 do capítulo 15, ele diz o seguinte: algum tempo depois, o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abraão, pois eu serei o seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as bênçãos, se eu nem mesmo tenho filho, uma vez que, se não me destes filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será o meu herdeiro. Entende? Abraão tinha uma dor, ele tinha um conflito, ele tinha uma necessidade. Mas quando Deus declara algo para ele, olha, eu vou te abençoar, você ter o escudo, você vai ser recompensado. São coisas boas, amém? Ouvir isso do nosso amigo, do nosso pai, é algo maravilhoso. Só que ele tinha uma necessidade, ele tinha uma dor dentro de si. E ele precisava compartilhar com quem? Com seu amigo. Ele precisava dividir com aquele que poderia mudar a sua história. Ele não compartilhou com qualquer um. Compartilhou com aquele que poderia transformar a sua vida, assim como transformou. Vamos ler no versículo 4? O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho e ele será o seu herdeiro. Já há uma promessa. E aí no versículo 5, em seguida, levou Abrão para fora e lhe disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número dos descendentes que você terá. E aí está o segredo. Abrão creu no Senhor e assim foi considerado justo. É dessa forma que nós precisamos viver no nosso relacionamento com Deus. É crendo nas palavras liberadas sobre as nossas vidas. É crendo naquilo que a Bíblia diz que nós iremos viver. Crendo naquilo que a Bíblia diz que nós iremos alcançar em Deus. Crendo em cada uma das promessas que Deus tem ministrado sobre nós. Tem falado aos nossos corações. Sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós não podemos recuar diante de um cenário contrário. E era isso que Abraão tinha ali. Era um cenário contrário. Eu não tenho filhos. Sou um homem de idade avançada. Minha mulher não pode gerar. Mas ele tinha o quê? Uma palavra. E foi nessa palavra que ele creu e estabeleceu a sua vida. Ele recebeu uma palavra e recebeu uma visão, né? Porque ele sai da tenda e Deus manda: conte as estrelas do céu se puder. Dessa magnitude, dessa grandeza, nesse poder, será a sua descendência. E o que Abraão fez? Ele creu. E o que Abraão fez? Ele descansou na palavra liberada. E é isso que nós precisamos fazer como amigos de Deus. Cada uma palavra sobre nossas vidas precisa ser estabelecida no nosso coração. E precisamos criar um altar de adoração a Deus, um altar de gratidão a Ele. Amém? Continuando aí, um último tópico que eu trouxe sobre a vida de Abraão, nesse relacionamento com Deus. Ele aprendeu que fazer as coisas do seu jeito só traz conflito e atrasa o processo. Vamos ler lá em Gênesis 21. Abraão, ele recebe essa promessa de Deus, amém? Abraão crê nessa promessa, amém? A Bíblia deixa isso muito bem claro. Só que em dado momento, a sua esposa fala com ele: o negócio não está acontecendo, a coisa não está avançando, então nós vamos fazer o seguinte: você vai pegar a sua serva, a nossa serva, né, Agar, você vai gerar filhos com ela para que você tenha um herdeiro. E desse herdeiro a promessa de Deus venha a ser cumprida. Só que Deus não falou que a promessa, o herdeiro viria da sua serva. Falou que ele ia gerar filhos, amém? Então ele aceita a proposta de Agar, e ali ele tem um filho, ali ele se relaciona com essa mulher, gera-se Ismael. E aí no capítulo 21, versículo 8, nós vemos que isso gerou um conflito. Nós vamos ver anteriormente também que há um conflito entre Agar e Sara, e agora nós vamos ver que há um conflito entre Sara e Isaac pelo seu comportamento. Vamos lá. Quando Isaac cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão, e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaque, e disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse:
Não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Ou seja, Ismael ele foi abençoado pela bênção que havia sobre a vida de Abraão, amém? Havia uma bênção, uma promessa sobre a vida de Abraão, que os descendentes dele cresceriam, seriam prósperos, seriam fortes. Então, como Ismael é descendente de Abraão, ele recebe, por consequência, essa promessa também, esse cumprimento. Assim como Isaque recebeu. Mas, William, houve um conflito ali, mas o conflito foi resolvido, certo? Em parte, sim. Mas é das descendências de Ismael que surgiu todo o povo do Oriente Médio, no qual hoje vive a prática antissemita, ou seja, que são contra aqueles que foram gerados de Sem, que é da descendência de Abraão, que é da ascendência, né, que vieram antes de Abraão. Então, o conflito hoje que nós temos entre Israel e Palestina é fruto da descendência de Ismael. Por quê? Porque Abraão não soube esperar o tempo. Abraão permitiu que um conflito que gera até os dias de hoje problemas na faixa de Gaza, na região de Israel, de ataques, mortes e uma série de conflitos por conta de não esperar o cumprimento de uma promessa. Então nós precisamos entender isso. O amigo de Deus, ele precisa fazer as coisas da forma que foi orientado a fazer. Precisa crer na palavra? Precisa crer na palavra. Mas ele não pode adiantar o processo. Porque quando nós adiantamos o processo, gera conflito, gera problema, gera dor. E é isso que nós vemos nos dias de hoje, nós vemos hoje, desde aquela época. Havia um problema entre Isaque e Ismael, duas crianças, que hoje se torna um problema entre nações, entre povos, onde vidas são ceifadas, conflitos são gerados devido a esse conflito entre duas crianças, pelo fato de não aguardar a promessa ser cumprida sobre a nossa vida, sobre a vida de Abraão, né, no caso. Amém? Por outro lado, nós vamos ter, agora eu vou encerrar aqui com a história de Abraão, e nós vamos ver algumas palavras que Jesus libera sobre nossas vidas para aqueles que são amigos de Deus, ou seja, amigos de Jesus, amém? Eu gostaria que vocês abrissem lá em João 15:13. Vamos sair lá de Gênesis e vamos para João 15:13, que vamos ver algumas demonstrações, algumas atitudes que Jesus declara e demonstra, que nos encoraja a ter relacionamento com as outras pessoas e demonstra essa amizade também. No versículo 15:13 fala o seguinte: não existe amor maior do que este, do que alguém dar a vida pelos seus amigos. E qual foi a demonstração de Jesus? Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. Por quem? Pelos seus amigos. Eu e você. Cada um de nós. Todos aqueles que creram no seu sacrifício, todos aqueles que receberam ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, lá em João 1:12, vai declarar que foram feitos, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Só que Jesus, ele demonstra isso numa relação de amizade. E ele deixa isso muito bem claro. Aquele que dá a vida pelos seus amigos demonstra um amor que não há medida. E foi isso que ele fez por mim e por você. Ele declarou: eu quero ter uma amizade contigo. Por isso eu vou até o fim. Por isso eu entrego a minha vida por amor a você. E agora cabe a cada um de nós fazer o quê? Retribuir a esse sacrifício. Entender: eu quero ser amigo daquele que morreu por mim. Eu quero ser amigo daquele que me deu a vida. Eu quero ser amigo daquele que me perdoou. Eu quero ser amigo daquele que foi até o fim por amor a mim. Isso é amizade. E Jesus demonstra isso na cruz do Calvário. E aí ele continua no versículo 14. Vocês serão os meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Então Jesus declara: não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Amém? E aí ele complementa: vocês serão os meus amigos se fizerem aquilo que eu mando vocês fazerem, aquilo que eu ordeno, aquilo que eu oriento vocês a fazerem. Por quê? Porque aí Jesus entregou a sua vida por nós, amém? Demonstrou a sua amizade, o seu valor, que quer ser o nosso amigo. E como nós retribuímos a isso? Fazendo tudo quanto ele nos ordenou a fazer. Obedecendo a sua voz, cumprindo as suas palavras, vivendo de acordo com o exemplo que ele nos deixou
ao longo do seu ministério aqui na terra. Isso é ser um amigo de Deus. Não é só receber o seu sacrifício, mas é viver como um filho de Deus. É viver como alguém que quer praticar a palavra que ele liberou sobre nossas vidas. Amém? Continuando, versículo 15. Jesus vai demonstrar mais uma atitude da sua amizade para conosco. Ele fala o seguinte: já não os chamamos mais escravos, não chamo mais vocês de servos, pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o quanto o Pai me disse. Jesus ele declara o seguinte: olha, não vou chamar mais vocês de servos. Vocês não são mais meus servos, vocês não são mais meus discípulos, alguém simplesmente que está me seguindo, mas vocês são os meus amigos, porque tudo quanto Deus tem me revelado, tudo quanto o Pai tem entregue às minhas mãos, eu tenho revelado a cada um de vocês. E é isso que ele fez através da sua palavra. É isso que ele faz através do seu Espírito Santo, que habita em nós e diariamente vem revelar aos nossos corações aquilo que Deus espera de cada um de nós. Ele não está mais nos chamando de servos, mas ele chama cada um de nós de amigos. Eu quero dividir a vida contigo. Eu quero dividir o segredo do céu aqui na terra contigo. E eu preciso que você receba isso. Eu preciso que você creia nisso. Eu preciso que você viva dessa forma, como alguém que vai compartilhar a vida comigo. Que assim como ele compartilha os segredos do céu conosco, nós precisamos compartilhar a nossa vida com ele. Vivendo a nossa vida de forma que venha a agradá-lo. Vivendo a nossa vida de forma que venha retribuir tudo quanto ele tem feito por nós e a nós. Amém? Tem uma ilustração que fala de um barqueiro que foi contratado por um cara que tinha muito dinheiro, tinha muita riqueza, um cara que tinha viajado para muitos locais, um cara que tinha feito muitas coisas na sua vida, experimentado coisas do bom e do melhor. E ele contrata esse barco num dos passeios que ele fez no exterior. E nesse barquinho ele vai conversando com o barqueiro. E ele começa: olha só, você já viajou para Paris? Aí ele: não, nunca viajei não. Ele: poxa, você está perdendo uma grande oportunidade. Ah, mas você já fez tal coisa, você já, nesse barquinho aqui teu, velhinho, mas você já teve a oportunidade de passear de cruzeiro? Ele: não, nunca passei de cruzeiro. E aí ele fala: poxa, você está perdendo uma parcela da tua vida, deixando de aproveitar isso. Mas você já fez tal coisa, você já comeu tal comida, você já fez isso, você já fez aquilo. E o barqueiro, por ser um homem simples, na maioria das respostas, ele não tinha experimentado aquilo que aquele homem falava. Só que em dado momento do percurso, aquele barco começou a passar por algumas agitações em alto mar. E em dado momento, aquele barco virou. Só que o barqueiro ficou muito tranquilo. Aquele barco começou a ir a pique, né? Começou a afundar. Só que aquele barqueiro ainda ficou tranquilo. Por quê? Ele sabia nadar. Quando ele olha para o lado e vê aquele cara muito rico, muito poderoso, que tinha vivido muitas coisas, o homem estava desesperado na água. Por quê? Porque ele não sabia nadar. Então ele vira para aquele homem e fala assim: meu amigo, por que você está com esse desespero todo? Você não sabe nadar? Ele: não sei nadar. Ele falou: agora você perdeu toda a sua vida, porque você não sabe nadar. Aquele homem queria comparar a sua experiência, a sua vivência, a sua riqueza, o seu poder, com um homem simples nas suas práticas. E achava que aquele homem havia perdido muita coisa porque não tinha experimentado das coisas grandiosas que ele havia experimentado. Só que em comparação, no momento de dor, no momento de conflito, no momento de desespero, aquele homem perdeu toda a sua vida. Mas o barqueiro, mesmo sem ter experimentado grandes coisas, foi capaz de permanecer vivo. Então nós precisamos entender que ser um amigo de Deus não é de repente experimentar tudo aquilo que nós queremos, mas é experimentar aquilo que vai nos conduzir à vida eterna. Nós precisamos entender que ser amigo de Deus não é ter tudo do bom e do melhor, mas é saber que a nossa casa é um local de paz, de amor, de alegria, onde milagres acontecem, onde vida é compartilhada, onde a minha família ela é impactada pelo meu testemunho e pelas palavras que eu libero. Ser amigo de Deus não é viver aquilo que eu quero, mas é viver debaixo de uma palavra, é viver debaixo de uma promessa e crer nisso, porque Ele tem muito mais além daquilo que eu espero, daquilo que eu preciso, daquilo que eu almejo alcançar. E para finalizar, eu gostaria de ler com vocês lá em Êxodo 40, 33 e 34. Êxodo 40, 33
e 34. Quando nós lemos o livro de Êxodo, nós vemos que Deus ele dá uma série de orientações a Moisés, declarando a ele como ele deveria lidar com o povo, orientar o povo, a construção do tabernáculo, e ele vai dando uma série de orientações, e na maioria dessas orientações, quando Deus dá uma orientação, o versículo complementa com a seguinte informação: e Moisés fez tudo conforme Deus havia ordenado. E Moisés construiu conforme Deus havia orientado. E até mesmo quando vai falar de Bezalel, que foi um dos homens, um dos artesãos, um dos artífices, que construiu a maior parte dos itens do templo, fala o seguinte: e Bezalel e os artífices, os artesãos, construíram conforme havia sido ordenado por Moisés. Então tudo que Deus orientava a Moisés, Moisés fazia. E é lá no versículo 33 do capítulo 40, fala o seguinte: isso já é o final de tudo aquilo que havia sido construído. Moisés pendurou as cortinas que cercavam o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés finalmente terminou o trabalho. Ou seja, toda a construção do tabernáculo foi finalizada naquele momento. Quando ele finaliza, então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor a enchia. Quando nós seguimos a orientação de Deus, a glória dele se manifesta. Quando nós vivemos de acordo com aquilo que Deus tem para nossas vidas, o poder dele é revelado a nós. A sua presença é manifesta sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então o que nós precisamos fazer é viver como alguém que cumpre aquilo que Deus estabeleceu sobre nós. Mas William, eu não tenho visto isso, eu não tenho visto a glória de Deus, eu não tenho contemplado os seus feitos e as suas maravilhas. O que eu preciso viver? Viver de acordo com aquilo que Ele tem ordenado sobre a minha vida. É fácil? Nem sempre será. Vai ser tranquilo? Nem sempre será tranquilo. Mas uma coisa eu tenho certeza. Quando você, como Moisés fez aqui, né? Quando você terminar de pendurar todas as últimas cortinas, quando você finalizar o trabalho que Ele colocou sobre a sua mão, a glória dele será derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém?